Olá, o programa Espaço Livre está de volta e nossas convidadas de hoje são as integrantes da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, a Alvales, a presidente Renate Gigel e a coordenadora da Biblioteca Comunitária, Luana Jennifer. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada, boa tarde. A Alvales, completou 30 anos, agora em 2018. Pedi para que tu fales um pouquinho sobre o trabalho, falem um pouquinho sobre o trabalho da entidade. Bom, este ano, quando nós agora em julho completamos 30 anos, nós decidimos nos movimentar em função desse evento, porque é uma longa trajetória, né? Então, nesse tempo todo, foi se modificando algumas coisas. Nós saímos daquele ambiente de pura literatura para alguns outros projetos. Então, dentro disso, nós temos vários segmentos. Como nós atualmente estamos com mais integrantes, nós resolvemos fazer alguns núcleos. O primeiro que a gente fez foi voltado para a tradição, que daí a gente tem o núcleo da Alvales Nativa. E também cada um nós estabelecemos hoje em dia que tem alguém que direciona, coordena as atividades dentro desse grupo. Aí depois nós criamos a Alvales Jovem, que ela é dedicada aos aspirantes à literatura, mas já temos um núcleo bem interessante, já com produção de adolescentes. E depois de um tempo nos foi pedido, em função da ocupação, que nós temos um espaço dentro do Albano Arts, né, do nosso espaço cultural, então que a gente também fizesse algumas ações comunitárias. E dentro desse projeto, então, nós temos oficinas que se oferecem ao público, que agora que nós vamos estar de novo em agosto, está retomando, tivemos umas férias breves, e ali funcionam. Nas segundas à tarde nós temos uma mini biblioteca que é aberta à comunidade, que é mais de leitura rápida. São livros não romanceados. São antologias, pequenos textos, poemas, essa coisa, e literatura infantil. Aí na terça-feira, inclusive é com a Luana, é ela que faz o projeto que é o Como Contar Histórias, que já é um projeto um pouquinho diferenciado, porque ele tem 10 encontros, são 10 módulos, em que ou professores, ou mães interessadas, ou estudantes de magistério se envolvem em como contar, como criar, como fazer personagens, né? Então é um trabalho já um pouquinho diferente. Em quartas-feiras, nós este ano fizemos a parte da alfabetização para a terceira idade. Nós temos então também uma pessoa que coordena esse trabalho. E quintas-feiras daí se volta de novo para a literatura com a escrita criativa, né? Então aí é mais quem já tem uma iniciação, que gosta e que se dedica à criação de textos, né, e ou outras coisas assim. Aí fora disso nós temos produção literária, né, que então como este ano nós resolvemos voltar para os 30 anos, aí nós escrevemos até eu trouxe aqui, se tu quiser dar uma olhadinha, esse é o nosso hashtag 30, esses são os que daí nós juntamos os 30 acadêmicos que ao longo desses anos todos eram participantes, alguns ainda atuantes, outros já um pouquinho fora. E esse foi agora lançado aqui na casa, no dia 26 de julho, fizemos uma comemoração, recebemos também uma homenagem, né? E foi o lançamento do livro. E se tu olhar atrás, tem a atual tribo da academia retratada, né? Faltam só 2 elementos, os outros todos estiveram presentes naquele dia. Isso é a produção deste ano. Além disso, nós temos o projeto do Autor Presente na Fábrica do Saber. Participamos da Feira do Livro e esporadicamente se é convidada a dar palestras. Então, voltamos também, que nem esse aqui, assim, tem da integração com outras artes, né, com outras expressões culturais. Então, nós temos o mix cultural. Tu trouxeste aqui, né, o livro que vocês lançaram aqui na casa, no dia Sim, 26, dia 26, junto
com a homenagem, né, que receberam da Sim, Câmara também nos foi 30 muito anos. bonito Conta até. um pouquinho sobre esse momento, O evento? para quem não assistiu. Olha, é uma coisa bem, como é que eu vou dizer? É muito significativo porque te dá, além de tu ficar orgulhosa, alegre, assim, é uma motivação, porque dá assim que o teu trabalho, do grupo todo, né, o teu trabalho é a entidade, né? Sim. Então é um trabalho que ele tem reconhecimento, é uma coisa que assim, que dá uma inspiração maior de novo, que não te deixa... Porque às vezes trabalhar com cultura não é muito motivador, né? Sim. Não é assim, dizer assim, estou sempre plenamente feliz. Não Nós é. conversamos bastante, assim, como o programa é bastante voltado para a área da cultura, né? A cultura é sempre o primo pobre, né? Então, se tira todos os recursos necessários e em época de crise, então o que falta de recurso falta para a cultura, né? Sempre acham que ele não é um alimento necessário, né? Ele não é de primeira necessidade. E principalmente a literatura, né? A literatura sempre é a prima esquecida, né? É porque ela não faz barulho, né? Eu disse assim, é uma das artes que tu pode cultivar ela sozinha, né? Mas ela não faz barulho, então ela precisa de artifícios às vezes para que aconteça, né? Então, todos esses momentos que a gente tem para divulgar e que até a gente está bem feliz que durante esse último período nós tivemos bastante apoio em vários sentidos. Então, a gente, apesar de que nós temos a nossa própria mídia, porque mantemos blog, mantemos páginas em Face, temos às vezes temos crônicas e tal, mas o conhecer é muito importante. Eu acho que qualquer segmento, ele precisa ser conhecido. E às vezes isso não é bem assim como a gente gostaria, de uma intensidade que precisaria. Mas a gente está bem, assim, bem feliz atualmente, que a gente tem participado de rádio, de TV, de vários, só eu não sei se vai durar. Esse que né? Esse que às vezes tem que ser permanente, né? E se tu não tem uma continuidade nas ações, logo elas se dispersam de novo no tempo. Então, por isso que a gente precisa ser malabarista, né? Tem que ter jogo de cintura para poder continuar todas essas nossas coisas. Luana, conta um pouquinho para nós a tua história com a literatura e com a Alvares. Bom, com a literatura começou já de menina, né? Então, eu sempre brinco, agora eu sou colega de profissão, de escola da professora que me plantou a sementinha da poesia, né? Então, atualmente sou colega da prof. Juliane, que foi que me ensinou poesia no 6º ano. Então, desde lá eu gosto de escrever e eu sempre participei muito das feiras de livros, sempre como leitora, né? E um dia, passando pela estante da Alvares, eu sempre visitava elas, mas nunca com o intuito de, né, fazer parte, né? Mas daí comentei com elas, principalmente foi a Aida, aquele dia que me recebeu. Então, a gente trocou ideias, ela me mostrou o livro dela, eu mostrei algumas coisas que eu escrevia, eu sempre tinha um caderno, carrego, às vezes, né, vou rabiscando, mania de escritor, né? Então, a gente trocou umas ideias, ela me convidou, quem sabe tu participa das reuniões, vai começar, né? Disse, bom, vamos ver. Daí ficamos amigas em Face e a partir dali, então, no outro ano eu comecei a participar das reuniões e ao pouco fui me agregando a esse grupo, né? Então, agora fazem 2 anos que eu sou acadêmica associada oficialmente, né, à Alvares, então. Que legal. Bom, e a Renate tem uma longa trajetória como educadora, né? Tu és austríaca, isso? Sim, eu sou austríaca de nascimento, eu sou. Vieste para Novo Hamburgo com cerca de 10 anos, isso? Isso. É porque eu morei 4 anos em São Paulo antes de vir para Novo Hamburgo. Então, eu já era uma menina crescida quando eu vim para cá. E como é que... E tu me falaste também que tu sempre atuou como educadora em bairros mais periféricos, né? Sim. Da cidade. Como é que foi essa tua chegada, assim, de uma realidade distante, né? Que era tua, cultural, e chegar nesses bairros para atuar como professora, como diretora de escola? Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, eu, particularmente, acho que foi a melhor lição de vida que eu tive. Muito pelo contrário que o meu pai não tinha essa opinião, porque ele não queria, né? Porque ele foi a pessoa que me levou a primeira vez
na escola que me foi destinada, e ele me proibiu de voltar no outro dia. Mas eu tenho assim um temperamento bem controlado, sou bem passiva e tal, mas eu gosto muito dos desafios. Então, talvez tenha sido a primeira vez que eu me rebelei, assim, de uma forma, porque eu sempre fui muito tranquila. E ele disse não e eu disse sim. E eu comecei aí. Era, assim, uma época bastante difícil, porque eu já comecei a trabalhar no antigo Wiesenthal, na década de 60, que não era um bairro muito favorecido. E tinha, assim, bastante... Desafios. Bastante coisas complicadas e que também, para mim, foram muito diferentes culturalmente, por coisas que eu não conhecia. Primeiro, em tudo, né? Espécie de moradia, espécie de comportamento, maneira de expressão. Então, foi, assim, uma caminhada bem interessante, bem rica e que eu acho que, para mim, foi muito bom. O que tu achas de mais importante, assim, que tu recebeu de volta, né? Porque eu leio muito sobre essas questões, né? E as pessoas que atuam nessas comunidades periféricas sempre falam da troca e da generosidade das pessoas do entorno, né? Que às vezes não têm recursos financeiros, mas que se abraçam de uma forma diferente da qual talvez a gente esteja acostumado. Tu acha que essa foi o teu principal ganho nesse local? Bom, eu acho que a gente não pode dizer que só uma coisa que se ganha. Primeiro, eu ganhei uma autonomia que antes me era desconhecida. Eu era sempre uma pessoa, fui sempre muito tímida, muito retraída, por ser filha única e criada longe, porque quando eu vim, eu acabei sendo criada longe, então tinha muitas coisas. Sofri muito impacto quando eu cheguei aqui por não conhecer a língua, por ter sido tratada de outra forma. Hoje diriam que é bullying, mas eu não vivi isso como bullying, mas sim uma experiência até dolorosa em certos momentos. Mas sempre é desafiador tu vencer essas coisas. Então, a primeira com as conquistas pessoais e as outras ao longo do tempo todo, porque eu trabalhei como educador fui diretor de escola durante quase 25 anos. Então, assim, o que eu levo até hoje, que as coisas que eu sinto melhores é que eu ainda encontro pessoas que são hoje adultos, pais de família, e que ainda me reconhecem e que ainda dizem para os seus filhos, essa foi a minha diretora. Mas ele vem com uma bagagem tão grande de carinho e de satisfação, que isso é uma coisa que isso não tem como alguém dizer assim, eu trabalho no lugar tal, e que não, assim, que nem eu tenho assim claro, ao longo do tempo muitos fizeram boas caminhadas, outros não. Eu tive desde crianças, filhos de pessoas desajustadas que acabaram parando no presídio central e lá foram assassinados, como eu tenho promotor da justiça, como ex-aluno, como há pouco encontramos um aqui no elevador, né? Então são coisas que são muito gratificantes. Quer dizer que sim, não é a questão de onde tu está e como sim, mas que é aquela tranquilidade também, que tu te envolveu e tu fez um bom trabalho. Então, essa coisa, ao longo da vida, é bem, bem significativo. Eu sempre disse, a minha página, eu escrevi uma história que não passei em branco. E isso, para mim, é importante. Não sei para os outros, né? Mas para mim, eu acho muito significativo. Assim também que nem a Lu, esse projeto. E também eu acho, assim, ele muito significativo. Porque há 4 anos atrás, que eu fundei a biblioteca e desde ali teve o apoio das outras, do nosso pacote, cada um começando, porque começamos lá com uma caixa que nos deram. Uns 30 livros? Uns 30, poucos foi a primeira, com uma prateleira que eu recebi lá da Elisandra, que era lá da Fevale, hoje em dia tem outro nome, a livraria, e assim aquilo foi.
E hoje em dia nós temos uma biblioteca com 6.000 títulos catalogados. Nós começamos nós temos agora a Cinemateca. Nós temos uma cinemateca, A brinquedoteca. A semana passada eu levei mais uma. Só que tu não pode cansar, né? Não tem como. Não pode Não cansar. pode cansar, todo mas sábado. Mas a gente tem. Lá. Então, e aí, no caso, não fosse o apoio da Luana, sozinha tu não consegue. E viver com do voluntariado é bastante. Não vou dizer assim que é complicado e difícil. Não é isso. É que, como tu tem o voluntariado, tu não pode ter um programa, uma exigência, tu tem foco e tu tem metas, mas a dependência é muito diferente, né? Na verdade, o então, programa a gente tem, como semana que vem começa a culinária de novo, né? Então, até a gente ter alguém que se voluntaria e fazer uma receita com as crianças, né? Assume eu, assume a Renate, assume a minha mãe, a gente coloca todo mundo dentro, né? Sim. Então, o que a gente não deixa parar é os projetos, né? As coisas têm que acontecer. Se a gente tem aquilo, a gente coloca aquilo como meta, a gente busca, né? Qual é a faixa etária que vocês atendem lá, especialmente na biblioteca, né? Olha, eu tenho nas oficinas. Nós temos dos 5, às vezes até com menos, 3, a né? pequenininha fazendo capoeira. A gente tem capoeira também, a gente tem um mix lá dentro, né? Não é Começou simplesmente... de um jeito e as coisas vão e a gente projetos vão se transformando. Na verdade, não é também, mais né? só uma biblioteca, a gente já tem como complexo cultural, porque a gente abrange lá de tudo um pouco. A gente já levou o Miro Nardes tocando piano com a Maeli, bailarina, dança aérea, para apresentar para as crianças e jovens. A gente tem agora capoeira, a gente leva música, a gente leva literatura, a gente leva culinária. Então, é tanta coisa num espaço tão pequeno que às vezes a gente, né? É que se criou com o sonho, porque isso daí é sonho. Primeiro era para ser a biblioteca, e depois a gente viu as coisas que vieram junto. Aí, isso sim, no início, vários parceiros foram muito assim, significativos. Porque um dizia, não, mas eu vou fazer. Aí um dava umas almofadas, o outro dava uma estante, outro dava não sei o quê. Aí se começou o teatro. Daí eu inventei, né? Aí tem teatro de fantoches. Daí agora a gente tem teatro de fantoches, teatro de customização. Aí se colocou araras. Aí a Lu fez uma porção de personagens. Então, assim, daí agora a gente tem o início do museu audiovisual. Só que o nosso sonho agora é que aquilo se transforme num complexo realmente cultural para o bairro e que o espaço que a gente tenha possa ser um pouquinho maior. Porque não é só dizer assim, circulam lá a partir dos 3 anos. Não, todas as idades. Então lá todo mundo que chega é bem acolhido. A gente tem, então, desde crianças que retiram os livros até adultos, né? Então tem pessoas da comunidade, vão lá e falam, Lona, chegou alguma coisa? Chegou, já deixa separado, já conhece quem vai lá e quando vai, mais ou menos a literatura que eles querem, né? Então, a gente tem o Clube do Livro com os adolescentes. A gente busca livros que viraram filmes, onde os adolescentes leem os livros e depois a gente passa o filme com as crianças, podem acompanhar junto e eles dialogam. O que as crianças viram e o que eles viram no livro. Então, é uma coisa bacana, diferente de ver que não tem, sabe? Essa coisa assim de ter essa reflexão mais crítica em cima daquilo que tu está lendo, que tu está vendo, né? Então, é de uma forma lúdica? Mas a gente está trabalhando as questões de cidadania ali junto, né? Então, a Hora do Conto em si, a gente atende tanto adolescentes, como as crianças oferecendo a Hora do Conto, como as oficinas que acontecem na biblioteca também. Então, a gente trabalha literatura infantil e como confeccionar esses materiais para trabalhar. Então, a gente tem... É tão assim... Quando a gente fala biblioteca, parece uma coisa tão fechada, né? Mas quando a pessoa conhece o projeto, vê que não é. Por isso que a gente diz que brilha os olhos quando a gente fala, né? Mas é que foi um sonho, assim, custa de uma roda de leitura, uma pilha de livros, uma estante velha. E agora, quando tu olha aquele espaço, sabe, bom, está acontecendo ainda. E precisa, eu acho que se fala muito na questão das tecnologias, né? Então, a literatura hoje precisa ser um pouco multidisciplinar, né? Também para chamar as crianças, para chamar os jovens, assim, para terem esse gosto, né? Se tu tá lá dentro, tu vê o quanto tudo é circular, né? Porque se começou de uma forma, aí vieram menores, vieram maiores, né? Esses, na época, eles eram pequenos. Agora tá maior que a gente. Os rapazes agora são rapazes, que eram os meninos, né? Já. Então, esses são os que estão agora coordenando. Que eu me lembro muito, assim, que sempre eu me divirto às custas dela, né? Assim, porque ela queria organizar, assim, sabe? Bem cronologicamente, com a professora, né? assim, ela queria.
Aí eles foram lá e eles são responsáveis pela organização. Aí uma eles coisa foram muito lá importante. e colocaram em ordem do jeito dele. E ela não, porque não sei o quê. Aí eles foi a primeira vez que eles vieram se manifestar. manifestaram? Que eu vi, assim, daí eles foram lá. Ô, Renate, a gente tem uma questão. Assim, e ela de um lado me olhando feio já, bem feio, assim. Eu disse que assim, não, porque a Lu disse que a gente tem que fazer pelo autor e a gente não gostaria, nós queremos fazer pelo título. E ela, né, não, porque daí ela disse, Logicamente. É tipo um sistema das bibliotecas que não... Logicamente, ela, né? Tu quer uma organização assim, mais fácil de tu compreender. E ela assim já dizendo para mim, né? E eu perguntei para eles, quem vai organizar? Quem é que vai cuidar? Ah, somos nós. Ah, então vocês vão colocar por título. Ela queria meu fígado. Mas no final... Mas no final ela entendeu também, Sim, né? Que eles queriam aquilo para eles foi a glória. Porque daí agora porque eles acham mais fácil. Agora, né? agora eles usaram o computador, a ferramenta maravilhosa, né? Então agora não tem mais autor, não tem mais título, mais nada. Eles colocam o número, etiquetam com o número e colocam no computador. Daí Então, quando querem, pesquisa o nome eu sei que é Paulo, o autor é Paulo. Vai lá, localiza em 500 mil Paulo. Qual desses Paulo que tu quer? Daí olha os números e vão lá e pelo número eles acham na prateleira. Então são todas essas Mas coisas. é eles que fazem, né, a catalogação, tudo, né? A gente supervisiona, mas é os próprios usuários, né, os adolescentes que participam das oficinas que registram isso no computador, né? Então pega uma A biblioteca só abre aos sábados? Só aos sábados. Então todas essas minúcias tu só percebe estando lá, né? E também, assim, essas necessidades só são entendidas lá. Tipo, teria que ter mais espaço, teria que ter mais gente, teria que ter mais condições. Lá dentro a gente tem um telecentro, mas para nós a internet não chega, não é de acesso. Então são uma série de coisas que talvez tenham pequenos ajustes a ser feito e que dariam um resultado muito bom. Até agora a capoeira, que foi, agora no caso é o penúltimo, né, projeto, porque agora o último que nós vamos agora trabalhar no segundo semestre é voltado para a música. Então está se fazendo já uma busca de instrumentos, já os meninos que nós conquistamos há meio ano atrás, já eles têm habilidade suficiente para poder ensinar, para passar isso adiante. Então agora a gente está na cata. Eu digo assim, eu não me aposento porque eu sou esmoleira profissional, né? E isso não tem aposentadoria. É o famoso passador de chapéu, né? E agora estamos assim, para angariar algum recurso, estamos projetando uma ação entre amigos, né? Já estamos na coleta de coisas que daí eles vão fazer, aí eles interagem e tal. Então são coisas assim que fluem. Só que a gente sonha que ainda fique melhor, né? A gente almeja que seja um centro cultural um dia. Qual é a importância da literatura na formação dessas crianças e adolescentes? É tão grande, é que é difícil a gente, sabe... É difícil mensurar, né? Sabe, ter assim, quantificar, é complicado. Assim, temos o Johnny, que começou nós no Pitoco, um exemplo, né? E agora está maior que a gente, está com quase 18 anos já. E ele gostava de escrever, mas tinha vergonha de mostrar. Hoje em dia ele escreve, mostra, né? E tem orgulho de estar escrevendo. Então a gente vê ali um futuro colega, né? E seria um menino que, se não tivesse esse espaço, quem sabe... Estaria na rua ainda, né? Não teria dado valor para aquela qualidade que ele tinha, né? Assim, a gente tem um exemplo meu pequeno. Tenho um pequeno de 7 anos, mas que foi um dos primeiros mestre Cuca formado na biblioteca. Então, ele tinha 4 anos, ele e a Betina... Ganhou um avental e chapéu com 4 chapéuzinho anos. com 4 anos. Então, a primeira oficina de culinária, a gente deu para as mães, né? A gente fez a oficina de biscoitos de Páscoa e as crianças se envolveram tanto e gostaram tanto, a gente, vamos fazer com eles então. E a gente arriscou, né? A gente tem uma cozinha experimental lá, que a gente faz lanche para as crianças, tudo, né? Então a gente atendia um grupinho de 10 crianças ali. Então, ele com 4 anos, ele se sentiu importante porque ele aprendeu a fazer cupcake. Então, ele aprendeu a fazer pão, ele aprendeu a fazer coisinhas, lógico, sempre com o adulto auxiliando, né? A gente não deixa eles em nenhum momento sozinhos, mas, sabe, são coisas que aprender a escrever uma receita, sabe? Então, tudo assim, sabe, tudo é bem detalhadinho. Então, tu tem
quem vai, de repente, até se decepciona com a coisa assim, mas é um quadro branco desse tamanho, que tu passa da mesa de lá para o outro para lado. Aí senta ali, aí, mas todos têm que copiar. A receita no seu caderno. Aí a Eles têm o menina, caderno elas deles de têm, receita. cada um Sim. tem o seu caderno, aí eles fazem, a gente faz aproveitamento de sucata, reaproveitamento de material reciclável, aí todo mundo faz a sua capa. Aí quando tem as histórias, os personagens, eles criam. Uma vez eu cheguei lá, tinha uma exposição de leões, assim, pela biblioteca toda, feita de tudo que foi de tipo rolinho de coisa. papel higiênico e retalhos de papéis. Porque eles tinham lido uma história na Bíblia a respeito de que alguém trouxe, né, Sim, a ideia. uma parceria com os então, Joás. E aí então eles resolveram fazer leões. Então quando eu cheguei era assim, leão tudo pelado. Era muito leão. Então, em resumo, assim, né, a literatura para nós, principalmente no projeto lá, ela abre um caminho muito grande para outras conquistas para eles, né? Então não é simplesmente eles terem acesso ao livro, mas eles poderem ver as várias formas de trabalhar a literatura, né? A literatura não é só tu pegar um livro e ler, ou alguém sentar e ler para ti, né? É tu poder criar a partir dela, imaginar a partir dela e também fazer ela, né? Então a gente tenta incentivar de todas as formas isso, sabe? A proporcionar esse engrandecimento daquela comunidade que a gente atende ali. Então é uma coisa muito nossa, não sei, mas a gente sempre tenta, né, não focar só no livro, tanto que a nossa biblioteca não é mais biblioteca, né? Então a gente tenta mostrar todas as possibilidades, mostrar que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente vê, né? E a partir dali, então, as crianças podem ir para o lado. Tem crianças que vão lá porque querem a culinária, mas retiram livros também porque, sabe, tá ali o livro, né? Sim. Mas tem crianças que vão lá porque gostam da capoeira, mas ao mesmo tempo estão ouvindo histórias com a gente. Então, mostrar que pode muita coisa, só tem que querer. Nada A isolado. Luana visivelmente emocionada. Com certeza, sempre, sim. Que bacana. A gente gosta daquilo. Sim. Falando um pouquinho do mercado, né? Como é que vocês veem a cena literária em Novo Hamburgo, né? De escritores profissionais ou que tenham isso como uma segunda ocupação, né? E também a falta de locais, de livrarias, de sebos, alguns que estão fechando, né, também na cidade. Como é que vocês veem essa cena literária aqui em Novo Hamburgo e na região? Bom, quer começar? Pois é. Eu sinto assim, a cidade toda muito pobre, voltada para esse segmento. Não só para esse, em vários, porque eu noto uma distância muito entre o conversar a respeito o criticar alguma coisa a mais, mas o não comparecer ao oferecido. Né? Isso, assim, não adianta tu criar um espetáculo, tu criar uma feira, tu criar um encontro, porque o que não tem muito aqui é uma correspondência. A interação da cidade em termos para a cultura, eu acho muito minúscula. Não sei o que tem de adormecido ou de não, porque tu te questiona, eu pelo menos assim, né, nós nos questionamos muito, porque a gente vai estudando, vai vendo até o que está acontecendo. E a gente sempre chega no fim, assim, é uma contrapartida que não é, tipo assim, é uma disparidade muito grande. Não tem uma busca realmente para aquilo que tu oferece. Tu pode oferecer da melhor maneira, tu pode fazer um trabalho com qualidade, porque aí tu te questiona, é qualidade? É falta de divulgação? Tu está usando algum instrumento, alguma coisa que não está adequado? Aí tu tenta a atualidade. Então tu vai e busca assim, não, mas aí a mídia, né, não é mais uma mídia, digamos assim, cotidiana, não. Mas tu, de repente tu explora tudo o que tu pode. Aí diz, não, mas tu é muito amador, né? Aí tu vai e busca até que tu consegue um profissional para aquele segmento. E o resultado não muda muito.
Isso, né? Isso uma questão a gente bem visível nas oficinas que a gente oferece no Albano, né? Então, isso... assim, o que a gente debateu nas últimas reuniões, a questão da redação, né? De escrita. Muita gente se queixando que a maior dificuldade nas provas é a redação, porque não consegue organizar, né? Bom, nós temos de graça ali oficinas de escrita criativa sendo oferecidas, mas o público não chega. Isso foi assim... que é decepcionante, eu não posso dizer que não seja, porque é decepcionante, porque quando se fez as oficinas no ano passado, que me foi pedido, foi em fevereiro do ano passado, me foi pedido um projeto em função da ocupação do espaço, e aí se montou. E eu penso assim, que nesse aspecto eu tenho uma visão com bastante lógica do que a gente pode ou não oferecer. E aí vem também aquela busca do que é necessário realmente. Então, sim, uma dessas é o jovem, né, que está indo para uma universidade. Por que é tanta a repetição? Por que é tanto o descarte? Porque ele não é o suficientemente pronto para uma boa redação. E isso diz muita coisa. Aí tu oferece uma oficina no centro da cidade, de fácil acesso, num horário legal, e não é assim, não é o vizinho que pode ter todas as qualidades do mundo que só te diz assim, não, mas eu vou lá fazer, não. A gente tem todos os nossos, são pessoas que têm formação, né? A gente gosta da literatura por hobby e tal, mas não que a gente não tenha um lastro para poder falar sobre ela. E essas oficinas são dadas por professores de letras, né? Nós temos neolatinos, nós temos só professor de letras português, a gente tem doutor em literatura. São pessoas que estão se disponibilizando, estão abrindo mão do seu espaço de vida para ir lá toda semana e sentam lá 2 horas e aparece uma pessoa durante um semestre. Ainda, né? Aí se pagando um professor particular, tu vai... Ele diz, mas eu não posso, porque eu não tenho condições de pagar. Mas ali não há necessidade de nenhuma contribuição. Então, eu digo, aonde que está o furo? Assim, o que foi que se fez? Porque se entrou em contato com escolas, se divulgou junto à rede, se fez uma série de coisas. Então, aonde que está? Tem uma quebra. Em algum momento, ou a comunicação não chegou, né? Que a gente diz assim, o canal não está aberto, então alguma coisa não flui. E isso é decepcionante. Daí tu vai dizer assim, então, vou parar, não tem porquê, né? Mas não é essa a questão. A gente gostaria de que as coisas fossem legais, que dessem certo. Então, a gente vai tentando. Esse não deu, se experimentou, então se voltou, se continua com a escrita criativa, mas se abriu para a alfabetização da terceira idade. Esses têm até mais, tem mais pessoas chegando do que em outros, sim. Assim também como a gente tem, a pessoa diz, mas eu gostaria tanto de pesquisa disso e daquilo. Tem uma pessoa lá que está toda semana disponível, uma tarde inteira, que é uma pessoa que trabalha com genealogia, que é da Associação Rio Grandense de Genealogia, que está lá para ver que quer fazer alguma coisa, está disposta a troca de ideias sobre fotos, sobre coisas antigas, sobre uma conversa e tal. É muito pouca a frequência, né? Então, não dá para dizer assim que é desconhecido, porque nós distribuímos folhetos, nós visitamos escolas, nós temos um mailing bem grande, saiu no jornal, as planilhas estão expostas no calçadão, então alguém vai ter que nos dizer assim, poxa vida, ajuda? Então, vou ter uma ideia diferente, quem sabe as nossas já, né, a gente tem, não vai dizer se esgotou, mas o que a gente tem assim, a gente põe em prática tudo o que é possível. Mas eu acho que as pessoas não são tão interessadas, às vezes, quanto elas dizem estar. Aquela coisa, não, mas não tem teatro, não tem isso, não. Tem tudo que tu puder imaginar. Agora, o problema é eu ir daqui até lá. Né? Sim, aí às vezes fica um pouco... a pessoa se acomoda, né? Não quer sair daquela zona de conforto. E a questão ainda que no começo da conversa da literatura na cidade, né? O que, assim, eu percebo como também leitora, né? E como professora, que a gente sempre está buscando alguma coisa. As nossas livrarias, que já são poucas agora, não tem, né? Eles não têm, assim, um olhar voltado
para os acadêmicos, para os escritores regionais, né, da nossa região. Sim. Então, não tem, sabe? Tu vai lá, às vezes chegar e se apresentar, assim, eu sou escritor, né? Tem alguma coisa aqui. Tu é escritor da onde? Do que mesmo? Sabe? São da área da literatura, trabalham com isso, mas não reconhecem entidades que têm na própria comunidade, na própria cidade, na região disso. Então, é complicado, porque assim, como a gente quer que o público nos reconheça como, né, escritores, como acadêmicos, se a gente não tem, a não ser a nossa divulgação, a gente não vê isso, sabe? Não é assim como tu vai em outros lugares, tem toda uma abertura falando, né, sobre aquela comunidade, sobre aquelas ações. Isso a gente não vê na cidade, a gente não vê um movimento de olhar para dentro, né? A gente vê olhar para fora, a gente vê nas vitrines livros de fora, né? Livros que rendam verba, né? Livros que rendam verba. Aquela coisa assim, aquele é o top que está assim na mídia, esse aqui, então se volta só para esse, né? Então, eu não sei, ainda tem uma cultura aqui do que é nosso não é tão bom quanto. É verdade. Isso existe. Quem sabe não é mesmo, nós é que estamos contestando aqui. Mas é importante que as pessoas conheçam para poderem decidir também, né? Isso, isso seria o importante, né? Além do que também nós não vivemos nenhum, de nós ninguém vive porque não dá para... Né? Então, eu acho que tem muito pouca gente que consegue aqui mesmo regional. Muito pouco escritor que pode dizer eu não preciso de uma profissão, eu sou escritor apenas. Eu conheço muito poucos. Eu não conheço. É difícil, né? Bom, no ano passado a Feira do Livro voltou à Praça 20, né? Depois de ficar um tempo sendo realizada num local fechado, de mais difícil acesso. Qual a importância, né, de abrir esse espaço para a população, né, mesmo que seja uma feira pequena em termos de oferta de livros, mas que de uma cultura literária, assim, que circule por alguns dias, né, num local de fácil acesso aqui como a nossa Praça 20. Eu acho que ela se torna mais interessante em termos de participação, porque se ela fica muito deslocada, se já não é fácil com ela bem centralizada, fora do acesso dificulta bastante. As pessoas não tomam aquilo como uma atividade, porque ela não deixa de ser uma atividade de lazer. Sim. Tu ir para uma feira do livro, né, tu tem que ir com uma vontade de conhecer, né? Ela, assim, na praça, né, não abarca só a questão literária em si, né? Ela é mais viva. E assim, tá a criança passando com o pai e a mãe, livros, o pai e a mãe não detesta o livro, mas tem um movimento ali, tem um teatro acontecendo, tem uma música tocando. Vamos olhar, sabe? Mesmo que não tenha a compra em si do livro, que não tenha um interesse geral no livro, mas tem tanta coisa acontecendo ao redor e que, estando na praça, fica mais aberta a comunidade, com mais acesso, é mais convidativa, né, dessas famílias estarem indo para lá. Está num lugar fechado, bom, eu tenho que me direcionar exatamente para mim ir lá. Porque eu estou com a ideia de ir até lá, né? Estando na praça, não. Na praça, qualquer um que passe, sinta-se acolhido, né? Está dentro do evento já. Sim. E não deixa de ser um momento cultural, né? Com certeza. Muito mais amplo, né? Porque no momento em que a comunidade se reúne na praça, é um momento cultural. Porque é uma vivência da cidade em si, né? E aí depois, claro, e aí se tem algum outro atrativo... Então, aí sim, aí vem a criatividade do organizador de tornar aquilo cada vez mais interessante, mais instigador. E, claro que daí o livro, ele se torna integrante, ele não precisa ser objetivamente o prato principal, né? Mas ele tem que ser um coadjuvante bem intenso e que as pessoas vão absorvendo com aquela coisa toda. Né? Não é só uma passagem, ou parece que eu vou ter que ir lá comprar sapato. Mas eu vou lá, mas eu sou obrigada daí a comprar. Isso é um pouquinho diferente. Porque a Feira do Livro tem que ser muito mais viva, né? Do que simplesmente um monte de stand e a compra de livros, né? Ela tem que ser uma coisa muito mais calorosa, né? Do que simplesmente estar. Então, quando acontece na praça em si, eu amei de paixão ter voltado para a praça, né? Porque ali acontece muitas coisas ao mesmo tempo e abarca muito mais coisas do que
simplesmente estar ali por causa do livro, da compra do livro, né? Não que isso não aconteça, porque acontece sim, a gente vai lá para olhar e a gente sempre compra livros, né? Não tem, a gente não escapa. Com criança, então, estamos perdidos, né? Eles vasculham, as crianças vasculham, né? Tomara eles sejam bem incentivados sempre, para que talvez até a praça nesse ponto seja mais interessante, porque para a criança também ela é diferente, ela é um ambiente fora, ela é verde, né? Ela é alegre, o som é outro, dentro do ambiente fechado é condicionante, eles já estão presos tanto assim, então ali é uma liberdade, não é assim total, mas é uma liberdade legal. Nós falamos um pouquinho, né, sobre acho que a menina dos olhos de vocês, que é a biblioteca comunitária, mas a Alvalhes tem outros projetos também, né, que tu chegaste a mencionar, um mix cultural, Sim. outros eventos, e segue também comemorando os seus 30 anos. É que a gente agora, disse assim, eles já me gozaram, né? Disse assim, agora vem o pior, porque acabou a festa. Aí eu digo, não, mas nós vamos continuar. Agora, então, para esse segundo semestre, a gente vai ampliar nosso trabalho, porque agora o foco vai realmente, se nós tivermos uma feira do livro, sempre se participa. Aí a gente tem já, então sempre convida os outros que não têm um espaço próprio, então a gente faz o do autor independente, um espaço junto para eles. Então, tu tem uma comunicação com essas pessoas. Há pouco nosso novo projeto, isso nós comentamos agora aqui no elevador, que eu recebi um convite agora em julho. A princípio eu achei que não ia, assim, ia declinar. Mas, então eu recebi agora uma diplomação de delegada para Novo Hamburgo, do Centro de Trovadores. Temos a União Brasileira de Trovadores. E isso, então, vai ser mais um núcleo que está sendo pensado, né? Então, tá para instituir isso aí também, porque no momento em que tem uma nova âncora, tu pode criar um novo grupo e aí depois arruma, dentro desse contexto, um dos membros que gostaria de ser mais ativo dentro daquilo, porque sozinho a gente não faz, o que adianta, né? Tem Com ideias. certeza. Elas dizem que, o grupo todo diz que eu faço eles trabalhar muito, que eu sou... Quase nada. Mas é que eu acho legal. Nada que é estanque é legal, né? Eu não sei, as coisas têm que funcionar, têm que fluir. E a gente nota nisso aí, assim, que tudo é uma interação, né? Da literatura a gente passou para os artistas plásticos, dos artistas plásticos nós passamos para os músicos, né? Então aquilo vai envolvendo. Então agora no Mix Cultural a gente já tem esses encontros, que são os nossos escritores que têm mais uma outra veia artística, né? Que eles se apresentam não só como escritores, e os convidados, que é aqueles que fazem o nosso fundo musical para o texto, para o poema, para essas coisas. Então, nós sempre temos alguém, ou um piano, né? Ou um violão, um acordeon. Então, isso aí virou um bojo maior. Então, nós temos esse mix que, quando fazemos os nossos eventos, a nossa turma é grande. Quantos acadêmicos tem a Alvalhes? Nós somos 33. Assim, Número... E a proposta para o segundo semestre, nós temos mais 3 convidados. Pessoas que gostariam e que já mostraram que têm, assim, uma estima grande para o trabalho literário e que tem produção própria já. Então, a gente vai agregar mais alguém até o fim do ano. Tá certo. Fala um pouquinho, tu trouxeste, né, a antologia dos 30 anos e também a primeira. Essa aqui que foi o Vale Neon, esse aqui foi o que originou a primeira leva de escritores, que criou-se em cima disso. Ele foi lançado e depois disso os autores, vários deles, não todos, mas lançaram a ideia da Academia Literária. Isso foi em 88. E aí, no caso, quem pegou depois, então, à frente para que realmente fosse fundada foi a
que nós consideramos a fundadora, que é a Marieta Constante, onde se batizou biblioteca. a biblioteca com o nome dela, né? E aí depois esses aqui que são, eu trouxe um que representa aquele ciclo de 10 anos da interação com os artistas plásticos regionais, porque nós acreditamos que as nossas coisas são tão importantes quanto. Então aqui a gente tem uma série esse aqui é do Heranças e Lembranças, que é do Guido Langerhans. E daí isso aqui é uma série de 10 antologias. Cada ano um artista plástico nosso aqui nos cedeu uma tela ou algum desenho, alguma coisa que nós pudéssemos usar. Aí a gente tem um hall, tem o Marciano, tem a Ariadne, tem o Anderson. Fizemos homenagem a 2 já falecidas, da dona Ilse Postali, quando nós lançamos o Só Mulheres. Aí fizemos há 2 anos atrás a dona Cristina Marquardt, que era uma coisa assim mais... Escolhemos uma tela que lembrava da infância, né? Que daí nós fizemos as nossas lembranças. E este aqui que representa um outro ciclo, que foram nós fizemos 29 edições de um encontro que se chamou Cult Café, que foi na Fevale, e que todo mês nós nos reuníamos com um artista plástico, um autor convidado lançando um livro e uma roda de leitura. E aí eu tive a ideia, né? Eu adoro ideias. Aí eles disse, não, mas tá certo, eles vêm, a gente gosta, faz uma mini exposição. E daí se levava toda vez uma tela em branco, a caixa de pintura, pincéis, enquanto era a roda de leitura, o pincel passeava. E no fim, porque era um desafio, alguém me disse assim, Renate, telas coletivas não existem, não vai dar nada. Eu digo, tá bom, não vai dar nada. Então a primeira tela coletiva foi essa aqui, que foi daí a capa do outro livro, e todas as telas coletivas nós damos nome. Então essa aqui foi a tela do Oxigenando Ideias, por causa das borbulhas e tal. E aí o livro também se chamou Oxigenando Ideias, e as coisas que se escreveu também foi dar uma assim, marejada nas coisas. E esse assim. Aqui é o último, então, que esse aqui é agora do hashtag 30 Alvares. E isso foi que a gente pensou assim, pai, e agora? Até perguntar por que um pianista. Eu disse, não, esse é um dos momentos em que nós fizemos um cult, que o Anderson estava e que eu coloquei café para o Miro, que é o nosso jovem, o Miro Nardes, que é um exímio pianista que toca blues, que é uma maravilha, né, que a gente gosta bastante. E aí eu fui na busca assim, Anderson, eu preciso, daí vasculho, disse, eu achei uma coisa aqui, o que é que tu acha? Aí ele tinha colocado, pianista, dia tal, no cult, eu disse, olha, eu acho que ele está bem adequado. Foge da nossa arte, tão, assim, são todos mais tradicionais, né? Que deu uma quebra, mais ou menos, que isso aqui foi meio exagero, mas não deixou de ser interessante, para fazer um conjunto, né? Tanto do tempo, quanto do porquê e quanto da pessoa. Aí juntou o artista plástico, o pianista e os autores num contexto só para a gente comemorar. E esses, todos os 33 acadêmicos têm texto aqui 30. ou não? 30. 3 não participaram. Então tá. Bom, queria então agradecer muito a participação de vocês, pedir para deixarem os contatos, né, da Alvares, para quem se interessar e em conhecer um pouco mais o trabalho da entidade, também auxiliar em algum projeto. Puxa vida! Não, a gente agradece muito ter sido recebido. Para a gente foi um prazer conversar aqui com você. Agora, contatos pode ser deixado, por enquanto ainda assim, algum recado lá no espaço mesmo, no Albano Hartz, no calçadão. As meninas ali são muito gentis, elas sempre, porque as inscrições às nossas oficinas também ocorrem lá, né? Telefone próprio a gente assim não tem, mas nos encontram nós temos página no Face tanto da biblioteca, que está como Biblioteca Comunitária Marieta Constante. Nós temos a página da Alvares, que é como a Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos. E nós temos blog, Alvares Blog.
blogspot.com. Tá O certo. nosso individual, né? Que daí é a Luana. É que Luana tem- Jennifer, e normal. eu. E Renate E a Giegel. Renate Giegel. Então tá, muito obrigada. E pedir então para vocês deixarem uma mensagem, um poema ou alguma coisa que queiram Jesus. falar para os nossos telespectadores. Olha, aí eu sempre tenho que fazer. A Lu, se quiser, ela pode fazer como ela achar melhor. E aí eu vou ter que fazer aquela grande revelação. Eu sou a pessoa que escreve hoje, não sabe amanhã o que escreveu ontem. E não me peça para decorar, porque eu não sei declamar. Não, pode ser leitura, não Mas tem eu problema. posso ler só um pedacinho, tu deixa eu ler esse ou tu quer ler alguma coisa tua? Fica-se. Não, que esse Sinta-se à aqui vontade, foi... sinta-se em Não, casa. Obrigada. É que as orelhinhas do livro me pertencem, foi eu que escrevi. Então, aqui no finalzinho, eu escrevi assim, do porquê que a gente trabalha 30 anos por um mesmo objetivo e que a gente ainda acredita que vale a pena continuar. E daí eu coloquei assim para finalizar essa edição, coloquei. De repente, eu me lembrei do pedacinho da letra de uma música bem conhecida brasileira. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Um amor por uma mulher? E eu acredito que quem trabalha com a literatura e nós da academia, nós responderíamos que amor, busca e entrega é o que se faz quando algo me afasta. Mais me agrega. Quanto mais difícil, mais eu quero. E quanto mais complexo, mais eu venero. Então eu acho que esse é o caminho que eu imagino que seja inspiração de poesia, de texto e de construção, e que a gente almeja que esses 30 anos possam continuar tão bem ou melhor do que eles foram até agora. E eu faço as palavras dela minhas, né? Eu acho que sempre é um sonho possível, né? E a gente está buscando a partir do nosso mundo literário, né? E quando a gente escreve passando um pouquinho do que a gente imagina, o que a gente sente para nossas palavras escritas, e que todos sintam-se bem à vontade de então nos procurarem. Lá no Albano tem todas as antologias, então podem ir lá e conhecer um pouquinho de cada um da gente lá também. E quiser nos convidar, se tem escolas, sempre tem alguém disposto. Inclusive, a gente esqueceu no passar, sei, é bastante coisa, né? Nessa história a gente vê assim, mas nós temos até para a área de esporte. Nós temos escritor que tem o programa, que ele faz o projeto do NH, mas o nosso NH não jornal, e sim o nosso NH Clube, e ele faz palestras, ele tem livro a respeito, ele trabalha com o esporte na escola. Nós temos declamadores de tradição, então... Contadores de história. Tem contadores de história, várias, se quiserem, temos várias, temos 4 ou 5 contadoras de história, cada uma tem um perfil. Tem um tipo. Tem, assim, alguém que precise falar sobre as histórias de África, nós temos também uma pessoa que viveu anos na Nigéria e que também pode fazer. Nós temos até ainda material de exposições do Brasil, África, em termos de palavras. Então, olha, a gente tem uma bagagem bem interessante. E também, se alguma pessoa quiser aderir ao voluntariado para trabalhar com a gente lá na biblioteca, também sempre vai ser muito bem-vindo. Tá certo, então. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. O Espaço Livre fica por aqui. O programa de hoje recebeu a presidente da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, Renate Giegel, e a coordenadora da Biblioteca Comunitária da Alvalles, Luana Jennifer. No próximo programa, mais bate-papo sobre temas como arte, cultura, educação e consumo consciente. Até lá!